Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, bem-vindos à Vichy Soase. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o inspetor-chefe Vasco Maldonado Correia e as inestimáveis Rita Tavares e Inês André Figueiredo. É este núcleo de investigação especial que me vai ajudar a explicar uma semana marcada inevitavelmente pelo fim do silêncio de Luís Neves e por todas as ondas de choque que se seguiram. Estou muito coeso, estou empoderado, estou muito motivado. Querem sindicar os meus mandatos de detenção que eu prendi ao longo da minha vida, milhares de bandidos, a sério. Violadores, raptores, homicidas, portugueses, estrangeiros. O que é que querem ver? O que nós conseguimos passar de 105 milhões para quase 400 milhões, das aquisições que fizemos, dos meios de humanos que pusemos, dos valores que o pessoal da Polícia Judiciária hoje ganha. Pediam 150 mil euros para destruir este material. Nós não tínhamos cabimentação para o fazer. Foi um puro ato de boa gestão. Sei o que é certo e sei o que é errado. Nem sempre acertei, mas estive sempre do lado do bem. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Bom, e aqui não há grande espaço para a criatividade. Vou-vos servir uma sopa única, uma sopa com tudo, porque de facto aconteceu muita coisa nesta semana. Vasco, começo por ti. Depois do que ouvimos de Luís Neves, em que estado é que fica o Ministro, o Primeiro-Ministro e o Governo como um todo? Essa resposta acho que responde-se em duas pistas, porque do lado de Luís Neves e do próprio Governo, nesta conferência eu creio que Luís Neves passou a imagem que queria passar do Ministro, que é gente como a gente, não é? E no fundo de mostrar que ele às vezes é um obstáculo muito chato para quem quer fazer coisas em Portugal, que o que fez mal estava a fazer por bem, andou atrás dos bandidos de pior espécie, que é uma expressão muito divertida. A questão é, não é exaltando quem quer, não é? Essa reputação constrói-se ao longo do tempo, não é anunciada, e por isso eu não sei sinceramente em que plano é que fica o Ministro. Acho que também vai depender muito da questão dos incêndios, como é que o Governo ou como é que Luís Neves consegue lidar com essa pasta, que sabemos também é uma pasta imprevisível e que não depende só da astúcia de quem tem a pasta da Administração Interna, às vezes depende também da sorte. Mas há aqui uma questão que me parece mais grave, que às vezes fala-se dos portugueses como se fossem um rebanho, não é? Um rebanho sem cérebro. E eu não sei se quem ouviu Luís Neves admitir falhas nos procedimentos, admitir praticamente que atropelou algumas regras para fazer o que tinha de ser feito, se não sente aqui alguma injustiça, porque, enfim, se um cidadão normal for apanhado a transformar uma piscina em tanque, ou um tanque em piscina, eu perdi-me nessa explicação. Se for um cidadão normal, digamos assim... É um tanque que se sente piscina. Identifica-se com piscina. Aí vai haver consequências, não é? E não estou a dizer que o Luís Neves não vai ter consequências, mas também não sei se não passou a imagem nesta conferência de imprensa de que quando os políticos não cumprem a lei, desde que o admitam, não há problema e as regras são outras. E isso eu creio que pode ter um efeito muito negativo. A ideia de que ter apenas uma conta bancária e um Ford Focus com 15 anos talvez não qualifique alguém como sendo inteiramente honesto, pelo menos. A Rita Tavares, o Partido Socialista esteve há algum tempo a
a tentar perceber qual era o melhor tom a usar para avaliar todo este caso. Elis Carneiro apareceu finalmente no dia em que o próprio Luís Neves ia prestar esclarecimentos, a dizer, vou tentar resumir numa ideia, que Luís Neves não tinha grandes condições para continuar. De que forma é que te parece que o Partido Socialista acha que vai conseguir sair desta atrapalhada em que se envolveu o Ministro da Administração Interna e, por arrasto, todo o Governo? Mas o Partido Socialista sair? Ou sair, lucrar ou retirar capital, ganhos políticos, no caso? Eu acho que o que o José Luís Carneiro tentou fazer na declaração que fez ainda antes de Luís Neves falar, porque já tinha tido uma reunião com o Primeiro-Ministro, mas ainda antes de Luís Neves esclarecer o que quer que fosse, veio logo dizer uma coisa muito simples, que foi que o Ministro já não tinha... disse que estava fragilizado como decisor político e que isso tinha que ser ponderado pelo Primeiro-Ministro. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que José Luís Carneiro tenta redirecionar todo este desgaste que já se soma em alguns ministros do Governo para o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, e porque sabe que só assim é que isto acaba por ter o fruto que o PS quer vir a colher um dia, que não é já, mas que convém ir fazendo este trabalho de desgaste. Agora, ainda sobre a conferência de imprensa, a verdade é que ela deixou tantas pontas soltas que dá, de facto, para tudo isto que depois se passou em termos de impacto político e de reações políticas. Eu devo dizer que o que me surpreendeu foi o facto de Luís Neves ter surgido como alguém que ia fazer uma espécie de striptease. Eu estava a tentar fugir à expressão, mas mostrar tudo e mais alguma coisa e toda a documentação, e o único papel que ele tinha era a fotografia do pseudo-tanque. E no final ainda alguém lhe pergunta, mas vai deixar o dossiê? E tinha um dossiê, pois. Tinha o dossiê e ele diz... Faz lembrar aquele dossiê de Luís Montenegro, não é? Que parece que foi o caso Pinum Viva copiado a todo o seu esplendor, porque até o dossiê estava com ele. Mas eu tenho estado a ver nos últimos tempos, com a minha filha, que tem 13 anos, a apresentar-lhe Gato Fedorento, que é uma coisa que eu acho que é importante na educação de uma pessoa. E tenho tudo muito presente na minha cabeça, todos aqueles sketches antigos que nós estamos habituados a ouvir. E aquela conferência de imprensa, é impressionante a quantidade de coisas que me vem à cabeça. O maior da minha aldeia, o papel qual papel, o homem que aparece que aconteceu não sei o quê, até o gajo da Alfama, não é? Há sempre Houve 10 últimas perguntas, ali, pelas minhas contas. Há sempre ali um espírito português a percorrer toda aquela conferência de imprensa, quase que nos faz esquecer que quem está ali é o atual Ministro da Administração Interna e 8 anos Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e, portanto, é difícil que apareça numa conferência de imprensa a dizer eu não sou um homem de papéis. Se calhar era melhor que fosse, porque assim tinha matéria para se defender e, ao mesmo tempo, libertar-se dessa suspeita que está a lançar relativamente ao Chega, e a haver aqui uma maquinação, uma orquestração contra ele mesmo. Se calhar a melhor maneira era conseguir clarificar todas as suas situações e tirar o pão da boca de André Ventura, que se alimenta, como todos nós sabemos, deste discurso antissistema e anti-bloco central de interesses. A questão, parece-me, é que não há grande coisa que Luís Neves possa explicar. De facto, pagou em dinheiro vivo, de facto, não entregou a declaração de rendimentos, de facto, geriu o atrelado. O atrelado foi uma coisa que teve de ser feita, porque de outra maneira não ia lá, porque há muita burocracia neste país. Não há muito que Luís Neves possa mostrar de papéis, porque, enfim, fez a geneira. Mas, por exemplo, como se viu. Se houvesse papéis a validarem que houve um seguimento do atrelado até ao transporte privado do amigo de Luís Neves até Barcelos, não sei, acho que dava aqui Podia ter apresentado qualquer coisa palpável, de facto. Dava um vernizinho. Dava um vernizinho. Dava aqui a ideia de que tinham sido cumpridos pelo menos alguns procedimentos. Rita, tu usaste uma expressão interessante, que é a questão daquele Luís Neves representar ou sintetizar, no fundo, o espírito português, que também foi tão bem apanhado pelos Gato Fedorento. E aqui a pergunta é: o Partido Socialista passou por um processo traumático quando fez oposição a Luís Montenegro, no caso Pinum Viva,
um caso bastante problemático e com muitas dúvidas éticas, para dizer o mínimo, e o Partido Socialista saiu mal desse processo, na medida em que teve um péssimo resultado eleitoral. José Luís Carneiro está a tentar aqui um equilíbrio diferente para não ser arrastado para aí? Eu acho que, sobretudo, neste momento, o que José Luís Carneiro está a tentar é não parecer a oposição do Chega, não é? Não ir atrás de tudo e mais alguma coisa. Mas note-se que, por exemplo, ao mesmo tempo que diz que não quer banalizar as comissões de inquérito, também há uma comissão de inquérito que está a ser assinada pelo PS relativamente ao Ministro da Educação e empurrada para depois do processo. Mas até nesta gestão, eu acho que a ideia fundamental é mostrar que é diferente, que a sua oposição é diferente daquela que faz o Chega, é uma oposição responsável, porque mais do que o caso Spinum Viva em si e as pessoas não terem valorizado essa questão de eventual integridade de uma pessoa que está nas funções de Primeiro-Ministro, acho que o que lesou o Partido Socialista foi a ideia de que o PS estava com demasiada pressa e provocou aquelas eleições, não é? Ainda que tenha havido uma moção de confiança que foi apresentada pelo Governo e que de facto desencadeou as eleições, mas a verdade é que o PS até à última poderia ter travado a moção de confiança e não o fez e foi para eleições muito com esse ónus às costas. E mais do que o caso judicial, que eu acho que a somar, com o passar do tempo, e a somar ao caso Spinum Viva e a outros casos, aí sim de gestão política pura e dura, acho que tudo isso somado ao longo do tempo, de facto, mostra que há desgaste do Governo e pode funcionar a desfavor do Executivo. Inês André Figueiredo, há uma personagem que está a gozar o prato de todo este processo. André Ventura tem tido dias particularmente preenchidos. Já falaremos da questão do suposto assalto ao gabinete do líder do Chega, mas parece que André Ventura não vai largar tão cedo o pescoço de Luís Neves. Sem dúvida. Para já dizer que, se pelos vistos Luís Neves é um português de bem, eu não percebo porque é que André Ventura não gosta dele, mas de facto não parece gostar. Mas sim, pelo menos está cá pelo bem. Sim, está sempre do lado do bem. Mas a verdade é que no Chega festejam-se estes erros ou as pontas soltas, como diziam há pouco, que podem ter ficado desta conferência de imprensa, e a prova disso é o que aconteceu logo no dia seguinte de manhã, que foi o partido de André Ventura avançar com um requerimento para a convocação com caráter de urgência dessa Comissão Permanente da Assembleia da República para ouvir o Ministro da Administração Interna e também a Ministra da Justiça, por ter essa tutela da PJ. André Ventura fez o seu papel logo a seguir à conferência de imprensa, não deixou passar nem 10 minutos, aproveitou ali que as televisões estavam todas em direto, mostrou-se indignado, até quase aparece a defender os jornalistas, dizendo que Luís Neves esteve ali com a sua valentia e que escolheu a quem é que respondia e quem é que não respondia de forma ostentiva, e usou a expressão tiques de autoridade. Mas pronto, basicamente o que André Ventura vem fazer é explicar às pessoas que e logo após a declaração, que Luís Neves cometeu várias ilegalidades e que no fundo as assumiu e que tomou decisões perigosas e que considera principalmente que isso não está a ser valorizado, porque acabou por falar, isto palavras de André Ventura, sobre coisas graves e sérias de forma rudimentar e autoritária, e no fundo vem fazer novamente aquilo que tem vindo a tentar, que é mostrar que na visão do Chega isto é demasiado grave para manter um ministro em funções, e trouxe novamente aquele sentimento do eles são todos iguais. Como é que um diretor da PJ está tantos anos à frente de um cargo... São todos iguais e protegem-se, não é? Porque este diretor nacional da PJ foi escolhido por um governo e foi reconduzido por este. Exatamente. Com as políticas diferentes. E o que tinha vindo a fazer nos últimos dias era também a apontar o dedo ao PS por estar a desvalorizar tudo isto. E ainda há elementos do PS que o fazem, como por exemplo Fernando Medina. Sim, e apesar de, na verdade, José Luís Carneiro, por exemplo, disse que não acompanharia a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Chega, e parece-me que isso pelo menos não mudou entretanto, porque pelo menos o secretário-geral do PS não o disse. E depois dá aqui outro salto,
que é, no fundo, um regresso atrás, que é a questão de António José Seguro, porque já tinha seguido uma postura de tentar que António José Seguro viesse a jogo fazer alguma coisa e pede novamente para que haja uma intervenção. André Ventura diz que o Presidente da República deve ter ficado arrepiado com aquilo que ouviu e diz que está a chegar o tempo de haver uma palavra, tendo em conta que o Primeiro-Ministro não a quer ter. Dá aqui uma ideia de que o Governo já perdeu a sua oportunidade, Luís Neves veio dar esclarecimentos como eram pedidos e não chegam, portanto é preciso uma palavra superior do Presidente da República. A questão aqui, Inês, pergunto-te se André Ventura não tem aqui uma dupla vitória. Em primeiro lugar, porque este tipo de desgaste e em particular estes casos, mais do que o caso do Fernando Alexandre, mas estes casos em que envolvem comportamentos éticos pouco recomendáveis, pelo menos, ou algumas imprudências, se quisermos ser mais simpáticos. Por um lado, este acumulado de casos joga naturalmente a favor de um partido que é antissistema, mas em particular o facto de isto atingir a Luís Neves tem aqui também um gosto especial para André Ventura, na medida em que Luís Neves, além de ser alguém muito que era e continua a ser muito respeitado pelo trabalho que fez na PJ, tinha aparecido com um discurso muito diferente do de André Ventura e com uma autoridade própria para fazer frente a André Ventura. Fragilizar Luís Neves também, nesse aspecto, beneficia André Ventura? Eu fui recuperar alguns dos textos que tínhamos escrito na altura em que Luís Neves foi escolhido por Luís Montenegro, e de facto o Chega não gostou da escolha por várias razões, uma delas porque Luís Neves tinha um discurso que era visto como uma agenda contra o Chega, nomeadamente pela questão da imigração, e também falámos sobre isso aqui a semana passada, mas Luís Neves vem da Polícia Judiciária, que é muito valorizada dentro de um partido como o Chega, e havia aqui no fundo um medo, um receio do partido de que a AD pudesse beneficiar ou ir buscar alguns roubar o eleitorado que o Chega tem tão fielmente das polícias, e isso obviamente deixa Luís Neves e o Governo fragilizado, e André Ventura a beneficiar com isso. Muito bem, a primeira parte da Vichy Soares tem de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Mária Mourinho Lopes.